lançar minha pré-candidatura a presidente da República, pontuar em terceiro lugar nas pesquisas internas, em segundo lugar para o governo do estado, mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia e acharam algumas coisas aqui em casa. Bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que o meu filho tanto ama. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar minha pré-candidatura agora. Eu vou intensificar mais ainda. Eu não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade que está incomodada com a nossa ascensão. Nós vamos mudar esse país. Nós vamos mudar a qualidade de vida da população. Vem morar em Sorocaba. Assim, cara, se desculpa, se eu tava desconfiado, agora eu tô desconfiado vezes 10. Essa é a resposta que ele deu pra uma operação policial que aconteceu. Ele poderia estar calmo, tenso. Não, ele saiu pra fazer piada. Por quê? Porque a lógica Pablo Marçal, tipo, foda-se. Isso cola com um tipo de público que acha que ele é um grande prefeito por essas coisas. Não me parece. Assim, por favor, quero ver vocês nos comentários. Escreve assim, fui convencido, você foi convencido de verdade. Não me parece incrível. O que aconteceu hoje com uma operação da Polícia Federal que foi deflagrada contra o prefeito de Sorocaba e tiktoker Rodrigo Manga. Quem nos acompanha, por favor, digite 1. Se várias vezes eu falei, galera, espero que no caso desse Rodrigo Manga eu não precise falar pra vocês minha opinião, né? Espero que depois de tantos delegados da Cunha, tantos Gabriéis Monteiros, tantos... como é que chama? Nosso querido amigo lá, tantos... ai, caramba, eu tô meio grog hoje. Tantos Pablos Marçais, eu não preciso explicar o óbvio, vocês já vão fazendo por dedução tudo. Então eu imaginava que as pessoas iam se tocar, que esse cara. Nós fizemos um dossiê sobre ele no Valete Plus, que eu nem sei se liberaram gratuitamente, tá? Pergunta pro Dr. Souto, porque sim, cara, se foi liberado, baixem o aplicativo e leiam, tá? E em que a gente já mostrava pra vocês os caminhos do problema, tá? Rodrigo Manga, ele precisa ser entendido como um dos maiores inovadores em linguagem política no Brasil, porque ele é um prefeito celebridade, né? Ele é um prefeito tiktoker, né? O tipo de vídeo que ele faz é vídeo para TikTok, ou seja, são vídeos curtos, vídeos de humor. Então, boa parte do trabalho político dele consiste em produzir vídeos do humor. É igual o Eduardo, o filho do Eduardo Campos, João Campos, que fica produzindo vídeos do humor e de dancinhas lá em Recife. Quem inaugurou isso, alguns dizem que foi o prefeito de Colatina, né? Depois, eu sei que assim, a lógica de ser um político espetaculoso, um político que faz barulho, porém não do legislativo, porque em geral os políticos barulhentos e espetaculosos eram vereadores e deputados, se alterar para um membro do executivo foi uma mudança um pouco mais recente. Naturalmente, o primeiro a estourar foi o prefeito de Recife, o João Campos, só que você teve o Topázio de Florianópolis e você teve o Manga em Sorocaba, né? Todos muito bem reeleitos, porque tem também um probleminha, né? Que as pessoas se apaixonam pelo método e esquecem que o cara é prefeito, né? E tá, beleza, né? Foi o que aconteceu com todos eles ali. Todos eles foram muito reeleitos. E eles inauguraram uma linguagem política nova que a gente tá chamando de patrimonialismo de TikTok. Que é, basicamente, ser um político com opiniões baseadas em opinião pública, né? Então você é um repetidor da opinião pública. Então a opinião pública fala um negócio, você ecoa, você faz piadas mostrando que você é um homem do povo, você é um cara natural. As piadas são bem... Em inglês eles chamam de goofy, né? Goofy, uma piada boboca, uma piada meio... tipo... aqueles três patetas, sabe? Um tipo de piada meio pateta, meio bobona. E isso ganhou as pessoas, porque as pessoas... acho que o gancho do humor não é nem a piada em si, mas é o fato do prefeito estar se colocando numa posição meio engraçada e ridícula. A novidade é o prefeito quebrar... Você tem uma quebra de expectativa em que o prefeito parece uma pessoa meio regimental, meio, né, com uma gravitas muito intensa, e aí ele quebra isso e ele se torna mais bobo que você. E ele faz isso enquanto continua sendo prefeito, né? Então a gente tá chamando isso de patrimonialismo de TikTok e fizeram... o Meneghelli, prefeito de Colatina, exatamente. Foi criada uma espécie de uma lógica tiktokeira e você esquece que no fundo a atividade de ser prefeito, ela não é afetada pelo marketing, né, tá? A gente pode falar sobre... será que a mensagem que ele passa para o público... será que o meio, né, a forma como ele traduz essa mensagem, ela qualifica o conteúdo que ele produz no sentido de boa gestão? Ou se na prática a gestão é mais uma gestão do centrão e ele é apenas um cara que vende bem? O que a gente tem claro é, se vocês quiserem avaliar a qualidade dele pela popularidade dele, então vocês vão ter que falar que o João Campos é bom. E é isso que eu quero colocar aqui. Se você quiser medir a qualidade do cara única e exclusivamente porque os vídeos dele viralizam e porque ele é pop, então você vai ter que falar e que, portanto, a gestão dele é boa, portanto, a gestão João Campos será boa. O que acontece é que todos esses prefeitos tiktokers, né, todos os patrimonialistas de TikTok, eles têm em comum o fato de terem obtido resultados
muito expressivos na eleição agora de 2024 e inauguraram uma moda que está sendo copiada por muitos prefeitos ao redor do Brasil. Vocês devem ter visto agora prefeitos do interior de Santa Catarina que estão inaugurando novos métodos, tipo pegar e mandar mendigos de volta para casa. Tem uma série de coisas e tal, que algumas coisas são até interessantes, mas no fundo é uma competição desenfreada por atenção em redes sociais. Então a nova onda, de fato, não são parlamentares espetaculosos, mas a nova onda são membros do executivo espetaculosos. Isso é uma inauguração, isso é uma inovação, como eu disse para vocês, mas isso em nenhum momento algum significa que a gestão é boa e que tampouco grandes problemas sociais ou econômicos, administrativos estão sendo enfrentados. Na verdade, o que você tem é uma nova roupa pro velho patrimonialismo brasileiro. O que a gente demonstra, né, no relatório que a gente fez pro Valete Plus, o Riso pode até botar aí na tela o relatório enquanto eu vou falando, é que o pessoal tá falando, o pessoal, o Faustino é um dos nossos, ele não é bolsonarista, não fiquem de fugir. Mano, o Faustino, ele... Se alguém tá falando que o Faustino é bolsonarista, vocês tão maluco, cara. O Faustino não é nada bolsonarista, gente, pelo amor de Deus, tá? O relatório que a gente colocou aí, né, a gente demonstra um pouco da história do passado do Rodrigo Manga. Vocês precisam entender, o Rodrigo Manga, ele era um vendedor de carro lá na cidade de Sorocaba. Quando inicia a carreira política dele, se ligando à turma daquele missionário do chapéu, eu sempre esqueço o nome dele, Valdomiro Santiago, né, que não é flor que se cheire. O Manga é o candidato Valdomiro Santiago exatamente no momento que o Valdomiro tá vendendo o feijão que cura a Covid, que foi no ano de 2020, né? Ele foi um vereador barulhento, ficava fazendo os barulhos nas redes sociais, inclusive, era conhecido como missionário Rodrigo Manga. E aí o missionário Rodrigo Manga se transforma no prefeito Rodrigo Manga, ele abandona o cunha missionário, abandona o estilo chapelão lá do missionário dele, e ao longo do mandato ele desenvolve essa persona dele. Ele teve uma série de problemas na área de saúde, tá? E assim, são problemas específicos ligados na área de saúde e na área de habitação. A habitação, ele tentou fazer algum tipo de projeto com habitação que deu errado, e por isso que ele criou essa brincadeira de tipo, Sorocaba é um lugar de outro mundo, se mude pra Sorocaba, se mude pra Sorocaba. Na prática, houve um projeto habitacional merda que eles tocaram ali e aquilo deu ruim. Só que tem coisas estranhas que não estão explicadas, tá? É conhecido na política aqui de São Paulo que ele tem uma relação muito próxima, eu tenho que ser muito cuidadoso, não posso citar nomes aqui, com uma figura política que é muito poderosa em São Paulo. Aí nos comentários vocês colocam, que dizem por aí, tem ligações estranhas com aquela facção, a famosa 1533, né? 1533, é só fazer o cálculo. O que quer dizer 1533? A 1533 supostamente tem uma relação muito próxima desse político, que é um político patrimonialista grande e famoso aqui, e esse cara é muito brother, muito próximo do Manga, né? E aí depois pegaram algumas empresas ligadas àquele grupo 1533 na cidade de Sorocaba, que foram contratados durante o mandato dele, tá? Um dos contratos só de uma empresa chamada Wagner Dias Borges, que é um contrato de 2022, ou seja, já na gestão do Manga, era de 6,2 milhões, tá? E as pessoas até hoje, né, o que fez, o que é essa operação? Tanto essa empresa quanto a Safe Java Comercial e Serviços, elas são alvos de investigação por ligação com o PCC. Tá, então sendo bem claro, a gente já ouvia falar, e esse é o problema, assim, eu não quero ser nunca leviano, não vou ser leviano com nada. A gente sabe porque todo mundo que anda nos corredores de Brasília vão saber de coisas de Brasília. Quem anda na Lesp sabe das coisas de São Paulo. E todo mundo sabe disso. Então, assim, eu falei, eu não vou ficar jogando no ar. Eu espero que as pessoas tenham maturidade de entender o que tá acontecendo, né? Porque tem gente achando que o cara é um gênio, que é incrível. Não, né? Então a gente tem que sempre ouvir essas coisas e sempre filtrando, né? Aí teve um problema que ele teve, ó, aí tá rodando ali, ó, pode botar o relatório do Valete Plus, ó, em outra reportagem do G1, de 13/6/2024, é revelado que o prefeito e 2 de seus secretários estão sob investigação por contratos com OS, que são organizações sociais em geral na área de saúde, que custaram 100 milhões para o município. Essas OS foram contratadas para administrar 2 centros de saúde municipais, mas a relação delas com Manga se iniciou misteriosamente em 20, meses antes de sua primeira eleição, como revelado por interceptação telefônica e quebra de sigilo. Segue a transcrição de um dos áudios disponíveis na reportagem. Abre aspas. Vamos decidir amanhã as cidades que a gente vai, porque eu estou te falando isso, o João marcou para segunda-feira no PRB com o cara de Sorocaba, o cara de Sorocaba vai ganhar, é aquele cara que já esteve com a gente, todo mundo já me falou desse cara aí, é o cara que tá no PRB, o cara vai ganhar a eleição. O João já marcou no partido, inclusive para tentar fazer uma situação melhor para nós, marcou para segunda-feira. Como esse áudio deixa claro, essas OS já sabiam da vitória inevitável de Manga e estavam interessadas em financiar sua campanha a fim de serem recompensadas durante seu governo. Como elas poderiam ter tanta certeza da sua vitória? Para onde foram 100 milhões enviados por esse posto de saúde? É a mais cruel das corrupções, aquela que rouba da saúde e joga uma sombria dúvida sobre o caráter de Rodrigo Manga.
A fim de não realizar acusações, segue a denúncia realizada pela investigação do GAECO ainda este ano. Né? Aí vai, no caso, estavam a falar de um candidato conhecido como Rodrigo Manga, que de fato venceu a eleição e agora em julho de 21, provavelmente cumprindo, portanto, o acordo criminoso feito com os investigados, contratou por 6 meses a entidade ACN do investigado Paulinho para administrar e gerir a UPA do Éden na cidade ao custo de 24 milhões por mês. Tá? Por último, Manga tem sido cogitado como possível candidato ao governo, blá 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 blá. Beleza, né? Você tem 2 linhas aí que são problemáticas. E a que rolou hoje a busca e apreensão na casa dele é ligada a essa investigação, que é uma investigação de 2022. Tá? Essa investigação, portanto, antecede qualquer coisa que envolva Lula. Ela antecede uma investigação anterior e é uma investigação conhecida, tanto que esse relatório que a gente tem aí no Valete Plus é um relatório muito anterior de ter rolado isso. Tá? Inclusive, o relatório está liberado gratuitamente para todo mundo, tá? Acabou de ser liberado. Ó, PF cumpre mandados na Prefeitura de Sorocaba e na casa do prefeito Rodrigo Manga em operação contra desvios na saúde. Pode ser. Aí vai lá, a Polícia Federal, a operação para desarticular uma organização suspeita de desvio de recursos públicos na área da saúde. Entre os alvos está o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Foram 28 mandatos de busca e apreensão em 13 estados do interior de São Paulo e da Bahia. As equipes da operação Copia e Cola estiveram na sede da Prefeitura Municipal de Sorocaba, na casa e no gabinete do prefeito. Eleito em 20 para comandar a prefeitura depois de 2 mandatos de vereador, Rodrigo Manga era vendedor de veículos em uma rede de lojas de Sorocaba. Ele começou a ficar popular ao aparecer em vídeos anunciando os veículos. Com formação em marketing, ele ficou famoso e ganhou milhões de seguidores nas redes sociais ao investir em publicações sobre seu mandato e a cidade de Sorocaba com vídeos curtos, blá blá blá, beleza. Além do suposto envolvimento do ex-secretário Vinícius Rodrigues, está sendo investigada a participação do ex-secretário de governo na administração Fausto Bossolo, que deixou o governo em 22. Bossolo foi condenado na ação que investigou o superfaturamento de mais de 10 milhões na compra de prédio particular que seria usado para sediar a Secretaria de Educação no bairro Campolim, em Sorocaba. O envolvimento do empresário Marcos Silva Motti, amigo do prefeito, também é investigado pela polícia. Conforme apurado pela TV Tem, ele é suspeito de ser lobista e de lavar dinheiro em diversos contratos da prefeitura. Na casa dele foram apreendidos 3 carros nessa quinta-feira. Motti também é investigado na área civil, blá blá blá, beleza. A OS investigada é a ACN, que faz a gestão da unidade de pronto atendimento do Éden e atualmente faz a gestão da unidade blá blá blá. Conforme apurado pela TV Tem, pelo menos 600 mil em espécie foram encontrados no endereço alvos da operação. Parte do dinheiro estava em uma caixa dentro de um porta-malas de um veículo. Não há informações sobre a quem pertence o dinheiro apreendido. Né? Vamos lá. Em vídeo postado no Instagram após a operação, o prefeito disse não ter medo de nenhuma autoridade incomodada com a sua ascensão e debochou da ação policial. Mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia e acharam alguma coisa aqui em casa. Bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que meu filho tanto ama. A Prefeitura de Sorocaba informou colaborar com as autoridades, blá blá blá, né? Enfim, tá? Ele vai debochar, ele vai tirar onda, mas essa história é anterior. E assim, a turma que o Rodrigo Manga anda, galera, é uma turma muito complicada. Então, assim, eu não vou aqui vaticinar, eu sempre aguardo o fim de qualquer investigação. A investigação se iniciou aqui, como a gente citou aqui, tá? GAECO já tava atrás dos caras, eu tô falando de coisas anteriores. A Polícia Federal, porque aqui vocês não vão ver injustiça, a Polícia Federal vem atuando como um aparato político ligado a setores do STF e do governo Lula, senhor Rafael Almeida Rizzo. O que você tem a me dizer? O Rizzo estava... Sim, eu respondo que Rafael Rizzo talvez dissesse. Sim, sim. A Polícia Federal ela vem se comportando de uma maneira diferente de 1 ano e meio pra cá. Sim, tá? Agora mesmo houve uma operação da Polícia Federal com o pai do presidente da Câmara dos Deputados, por questões ligadas ao desvio de emenda, tá? O que me parece, entretanto, é que, por mais que possa estar havendo, vamos dizer, um empurrãozinho aqui e ali para alguma coisa, que onde a fumaça, nestes casos específicos, há fogo, porque todo mundo sabe que o Hugo Mota é o Hugo Mota e que Rodrigo Manga é Rodrigo Manga. Talvez não todo mundo saiba, agora as pessoas estão começando a saber, e aí eu recomendo para vocês, tá? Frieza, calma, né? Um pouquinho de canja de galinha, pé no chão, tá? Porque muita gente se apaixona fácil. E nos últimos anos a tônica da política brasileira, especialmente da política brasileira no campo antipetista, é se apaixonar. As pessoas querem ver um político de direita que elas se identificam e se apaixonam. E o Rodrigo Manga, que começou como um cara meramente patrimonialista, se tornou, conforme o tempo foi passando, vocês devem ter reparado, ele se tornou bolsonarista, tá?
Ele se tornou, ele fala já como um bolsonarista e ele quer, vamos dizer, se encaixar eventualmente nessa eleição de 26 num cenário novo. Ele pode ser candidato a governador de São Paulo, dependendo do contexto. Ele pode ser candidato a senador, dependendo do contexto. Tá? Ele naturalmente tá falando que ele é candidato a presidente. Mentira, ele não é candidato a presidente porcaria nenhuma. E aí ele tomou essa operação aí, tá? Que pode dizer muita coisa, assim como pode não dizer nada. Tá? Como pelo amor de Deus, digite você já virou falando. Como eu já ouvi falar dessas coisas, eu tendo a achar que não é tão absurdo. Mas quem sou eu pra julgar? Eu já fui alvo de operações de natureza política, e nós somos totalmente inocentados depois, tá? Então pode ser que isso tenha uma natureza essencialmente política aí no caso? Ora, pode ser, tá? Como já ouvi falar dos envolvidos, eu fico com a pulga atrás da orelha aqui, tá? Deixa eu ouvir aí a opinião dele. O que ele disse? Foi eu lançar minha pré-candidatura a presidente da República, pontuar em terceiro lugar nas pesquisas internas, em segundo lugar para o governo de... A partir do momento que o cara grava um vídeo falando que foi isso, você já começa a entender o que tá acontecendo, né? Assim, todo mundo sabe, se havia uma retaliação política contra ele, definitivamente essa retaliação política não é porque ele lançou uma pré-candidatura a presidente, porque ele não é pré-candidato a presidente. Você entende isso, né, Rizzo? Sim. Assim, se o cara tá mandando essa, é porque ele sabe que ele tá jogando esse tipo de argumento pra um público retardado, que acha que, ele está lutando contra o mundo, é isso, e que o inimigo dele é o Lula. Cara, a investigação é anterior ao Lula, tá? E por mais que a PF possa ter acelerado alguma coisa, tô dando benefício da dúvida pra ele, tá? Veja só o que eu tô fazendo. Quando o cara me dá uma resposta dessas, não me soa muito crível, não. Digite se você... Assim, vamos passar o vídeo? Digite se vocês parecem convencidos com os bons argumentos de Rodrigo Manga. Põe desde o começo. Eu lançar minha pré-candidatura a presidente da República, pontuar em terceiro lugar nas pesquisas internas, em segundo lugar para o governo de estado, mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia e acharam algumas coisas aqui em casa. Bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que o meu filho tanto ama. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha pré-candidatura agora. Eu vou intensificar mais ainda. Eu não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade que está incomodada com a nossa ascensão. Nós vamos mudar esse país. Nós vamos mudar a qualidade de vida da população. Vem morar em Sorocaba, vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver e do Brasil, o melhor país do mundo para se viver. Assim, cara, se desculpa, se eu tava desconfiado, agora eu tô desconfiado vezes 10. Na boa, Rizzo, eu quero o teu veredito, assim, o que você achou desse vídeo? Ele vai preso. Hã? Ele vai preso. Puta papo 171. Nossa senhora. Não, assim, essa é a resposta que ele deu pra uma operação policial que aconteceu. Ele poderia estar calmo, tenso. Não, ele saiu pra fazer piada. Por quê? Porque a lógica Pablo Marçal, tipo, foda-se, não sei o quê. Isso cola com um tipo de público que acha que ele é um grande perfeito pra essas coisas. Não me parece... Assim, por favor, quero ver vocês nos comentários. Escreve assim, fui convencido, você foi convencido de verdade. Não me parece incrível, tá? Sabe o que parece? A Glaze, quando o Lula ia ser preso também. Querem tirar o Lula das eleições. Mas ninguém vence ele. Mas você entende que ali era um discurso de um fanático político. Isso aqui é um discurso só de um picareta. Isso aqui é só picareta. Ali é um discurso político, fanático. O petista acredita nisso. O Manga não acredita porque o Manga não é candidato. O Lula, veja só, Rizzo, o Lula era candidato à presidência da República. A novidade é que o Lula cometeu o crime ali. Então não é que estavam querendo retirar o Lula da eleição. O Lula cometeu crime. O Manga não é candidato a porra nenhuma a presidente da República. Ele não tá pontuando em terceiro pra presidente da República. É mentira. Esse cara tá mentindo. É só um papo de Pablo Marçal. Só que assim, a gente vai ter evento agora em Sorocaba. Vai ter congresso do MBL em Sorocaba. A quantidade, talvez, de pessoas que vão lá em Sorocaba, que vão ficar, eu amo o Manga. Eu vou ter que ficar explicando. Ó, galera. Né? É impressionante. É impressionante. E aí você vai ver a origem, né? O missionário Rodrigo Manga. Eu até postei no Twitter a foto dele. Né? Então agora ele é o TikTok, ele é engraçadinho, antes era o missionário Rodrigo Manga, amanhã é cachorreiro. É sempre qual é a próxima onda em que você vai poder ficar engrupindo a galera. Olha aí, ó. Você desculpa, tá? Igreja Mundial é a igreja do Valdomiro. Ele é da igreja que, neste período, oferecia o feijão sagrado. É complicado. Essa história é, no mínimo, complicada. Sei lá, assim, o vídeo resposta do cara não é um vídeo de uma pessoa honesta. Ele, por coincidência, ele tangenciou completamente o tema da investigação.
Porque a resposta dele foi literalmente gravar um vídeo de humor completamente mentiroso, usando a clave "o Lula está me perseguindo". Ora, cara, você não é... todo mundo sabe que o candidato a presidente do campo antipetista é o Tarcísio. Se não for o Tarcísio, tem outras pessoas na fila. Você vai ter que conversar assim com o Ratinho. Até o Pablo Marçal tá na tua frente, mesmo tendo, né, sido condenado agora. Mas você tem Ratinho, você tem Zema, você tem Caiado, você tem algum dos filhos do Bolsonaro, você tem um monte de gente assim. Você tem a Michele Bolsonaro. Você tem uma massa de pessoas. Você achar que assim, não, agora o Lula vai pegar ele. Ele nem se posiciona muito contra o PT. Assim, acho que quase nem tem conteúdo dele sobre o PT. Aí vem com esse papo. Gente do céu, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus.